Quarta, 6 de dezembro. Verso para memorizar. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, 24. Apresentando um novo Deus. Quando Paulo conseguiu a atenção dos pensadores em Atenas, ele conduziu sua audiência para o Deus do céu. Ouça Atos 17, 24 a 27. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pergunta 4. Que abordagem Paulo usou para alcançar aquelas pessoas? Para um povo que se importava com as coisas espirituais a ponto de construir um altar para um Deus desconhecido, as palavras de Paulo eram intrigantes. Um Criador que não vive em um templo não precisa de nada dos seres humanos, mas supre as necessidades humanas. Para uma cultura imersa na mitologia grega, na qual os deuses eram imprevisíveis, egocêntricos e cruéis, a ideia de um Deus como o que Paulo descreveu era um pensamento maravilhosamente intrigante. Assim, os homens do Areópago deram seus primeiros passos em direção a um Deus de amor. O fato é que esse Deus, que eles não conheciam, podia ser conhecido. Na verdade, ele quer ser conhecido. Paulo, provavelmente, falou mais tempo no Areópago do que apenas as poucas palavras que Lucas relatou. Por uma questão de espaço, talvez, Lucas tenha resumido o discurso do apóstolo. Se isso é verdade, é provável que Paulo tenha detalhado mais os conceitos que lemos até aqui. Vamos dividir o discurso de Paulo em conceitos. 1. Paulo elogiou a consciência espiritual e a sinceridade deles. 2. Mostrou que tinha estudado a crença deles e encontrado algumas coisas que respeitava, a partir do que tinha aprendido. 3. Contou sobre a descoberta de algo que eles admitiam não entender. 4. Partilhou o aspecto de Deus de que precisavam desesperadamente. Deus existe, ama todos os seres humanos e não está distante deles. 5. Advertiu sobre o que significa rejeitar conhecer o Deus que não conheciam. Paulo os levou o mais longe que pôde, com base no que sabia a respeito da crença deles. Se pôde levá-los tão longe, estava fazendo um bom progresso. Ouça Romanos 1, 18 a 25. Contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua justiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira,
adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Em seu argumento, Paulo recorreu ao mundo criado e ao Criador. Por que essa é uma abordagem boa, pelo menos como um começo, com a maioria das pessoas? O que há no mundo criado que aponta para Deus?